Olá, boa aula! Vamos para mais um assunto? Afecções do sistema endócrino. Quais são as afecções do sistema endócrino? Que envolve hipotálamo, hipófise, a paratireoide, a tireoide, as glândulas suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos nos homens, tá? Ovário das mulheres e testículos nos homens. Vamos lá. Diabetes mellitus. Definição: resulta de defeitos de secreção e ou ação da insulina, envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas, produtores de insulina, resistência à ação da insulina, distúrbio da secreção da insulina, entre outros. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por aumento, glicemia e associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Então, ela vai afetando todo o nosso corpo. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem função de controle do nível de glicose no sangue, ao regular a produção e o armazenamento da glicose, ok? Ela que faz essa regulação. Epidemiologia. Vamos ver um caso? O diabetes mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para o sistema de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, o número de portadores da doença em todo o mundo era 135 milhões em 1995, 240 milhões em 2005 e há projeção para atingir 366 milhões em 2030, sendo que 2/3 habitarão países em desenvolvimento. Classificação da diabetes. Há duas formas atuais para classificar diabetes. A classificação em tipos de diabetes, etiologia, definidos de acordo com defeitos ou processos específicos, e a classificação em estágios de desenvolvimento, incluindo estágios pré-clínico e clínico. Este último incluindo estágios avançados, em que a insulina é necessária para controle ou sobrevivência. Nós temos o tipo 1 e o tipo 2, de acordo com a etiologia. Tipo 1, destruição de células pancreáticas por processo autoimune, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, que compreende chega de 10% do total de casos. Então, destruição de células pancreáticas por processo autoimune. Acabou desse negócio juvenil, é de jovem. Não. Destruição de células pancreáticas por processo autoimune. E tipo 2, resulta da sensibilidade diminuída à insulina, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do total dos casos. Então, mudou, presta atenção. Tipo 1, destruição das células pancreáticas no processo autoimune. E tipo 2, há uma sensibilidade diminuída à insulina. Diabetes gestacional, causada devido a hormônios secretados pela placenta inibirem a ação da insulina. Sua etiologia ainda não está esclarecida. Em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no rastreamento do pré-natal. Diabetes tipo 1, insulino-dependente, tá? O termo tipo 1 indica destruição das células beta, que eventualmente leva a estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. A destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune.
Em menor proporção, a causa da destruição das células beta é desconhecida. Tipo 1, idiopático. O desenvolvimento do diabetes tipo 1 pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente em crianças e adolescentes. Principalmente não significa exclusivamente. Principalmente em crianças e adolescentes, mas acontece em adultos. Pico entre 10 e 14 anos. Ou de forma lenta e progressiva, geralmente em adultos. Ok? Ela existe. Subir aqui para vocês verem comigo. Esse último tipo de diabetes, embora assemelhando-se clinicamente com o diabetes tipo 1 autoimune, muitas vezes é erroneamente classificada como tipo 2, pelo seu aparecimento tardio. Estima-se que de 5 a 10% dos pacientes inicialmente considerados como tendo diabetes tipo 2 podem de fato ter LADA. Ok? Esse pico, Latent Autoimmune Diabetes in Adults, é a doença autoimune que ataca as células, ok? Beta do pâncreas. Pode acontecer em adulto? Sim. E aí ele tá com toda essa descompensação, é o remédio que não tá fazendo efeito, e não é. Bem assim, é autoimune. Então vamos diminuir alguns julgamentos e vamos parar para observar certos comportamentos. Tipo 2 não é insulino dependente. O termo tipo 2 era usado para designar uma deficiência relativa à insulina. A administração de insulina nesses casos, quando efetuada, não visa evitar a cetoacidose, mas alcançar controle do quadro hiperglicêmico. A cetoacidose é rara e, quando presente, é acompanhada de infecção ou estresse muito grave. A maioria dos casos apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura. Em geral, mostram evidências de resistência à ação da insulina. E o defeito na secreção de insulina manifesta-se pela incapacidade de compensar essa resistência. Em alguns indivíduos, no entanto, a ação da insulina é normal e o defeito secretor mais intenso. Então, o defeito pode ter na ação da insulina, que há uma resistência, como na secreção. E assim, respectivamente. Eu brinco que é assim, ó. A máquina. Nós temos o nosso corpo, uma máquina. E eu exijo muito de uma parte dessa máquina. O que acontece? Ela entra em desgaste. E esse desgaste provoca esses erros atípicos pelo excesso de uso. E há uma deposição de peso. Por que agora essa deposição de peso? Porque o meu açuquinha tá ficando todo armazenadinho. Olha o glicogênio, ninguém quebra mais o glicogênio. Deixa lá tudo armazenado, deixa tudo na corrente sanguínea, deixa tudo lá. E assim, um aumento de peso. E, por isso, essa necessidade, o corpo tá precisando de energia, o corpo tá precisando de açúcar. Tá ficando tudo armazenado. Por isso que tende a se precisar. Como é que eu posso falar para vocês? O diabético realmente, ele sente falta do açúcar. Ele entra em compulsão por açúcar. Quando ele não tá verdadeiramente com seu açúcar na corrente sanguínea, sua glicose, em níveis adequados. Não entendam, açúcar na corrente sanguínea, açúcar gerando energia. É igual eu brinco com os meninos quando o paciente está com edema. Ele não está hidratado porque ele está demasiado. Porque não adianta ter água no corpo, mas não ter no local adequado. Ter fora da célula. Eu estou desidratada. Eu preciso de água dentro da célula. A mesma coisa é o açúcar. Não adianta eu ter glicose se eu não tenho no local adequado. Então, minhas células vão pedir, o meu metabolismo vai ficar comprometido. Diabetes gestacional.
é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no período pós-parto, mas retornando anos depois em grande parte dos casos. Então, a gente tende a pensar numa predisposição. Seu diagnóstico é controverso, a Organização Mundial de Saúde recomenda detectá-lo com os mesmos procedimentos diagnósticos empregados fora da gravidez, considerando como diabetes gestacional, valores referidos fora da gravidez como indicativos de diabetes ou de tolerância à glicose diminuída. Sintomas. Os sintomas clássicos da diabetes são poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. Os 4P. Poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. Outros sintomas levantam a suspeita clínica são fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar e infecção de repetições. Tá ok? Olha aqui, ó. Cansaço, muita sede, aumento do apetite, emagrecimento, urina aumentada. Olha lá no desenho. Ó, o sono, várias vezes fazendo xixi, olha infecções na pele, necessidade por doce. Tá vendo ali o cansaço, o edema e muita sede. Os sintomas e as complicações tendem a aparecer de forma rápida no diabetes tipo 1. E podem estar ausentes ou aparecer gradualmente no diabetes tipo 2. Entretanto, o diabetes é assintomático em proporção significativa dos casos. A suspeita clínica ocorrendo, então, a partir de fatores de risco para o diabetes. Tá? Então, excesso de peso, alimentação exagerada, comer demais, o cansaço, beber muita água. E a maioria tem dificuldade na visão, viu, gente? Ela vem, às vezes, dar dificuldade para poder enxergar, tá bom? Diagnóstico. Resumidamente, os testes laboratoriais mais comumente utilizados para suspeita de diabetes ou regulação glicêmica alterada são glicemia em jejum, nível de glicose sanguínea após o jejum de 8 a 12 horas e teste oral de tolerância à glicose, TTG, 75 gramas. O paciente recebe uma carga de 75 gramas de glicose em jejum e a glicemia é medida antes de 120 minutos após a ingestão, para ver como é que o organismo reage a isso. Essa quantidade de glicose sendo ingerida, tá? Glicemia casual, tomada sem padronização do tempo desde a última refeição. Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 110 e 125, tá? Glicemia de jejum alterada por apresentarem alta probabilidade de ter diabetes. Podem requerer avaliação por PTG, tá? Mesmo quando a glicemia de jejum for normal menos de 110, pacientes com alto risco para diabetes ou doenças cardiovasculares podem merecer avaliação por TTG. Então, é uma coisa que a gente não dá em palestra, a gente não orienta as pessoas, a gente diz que o normal é até 120 ainda tá normal, não sei o que, porque o emocional influi, aí todo mundo é diabético, não é, mas a gente sabe dessa curva, então por isso que o médico pede outros testes, principalmente se tem caso de diabetes na família. Critérios laboratoriais para o diagnóstico: sintomas de diabetes, poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso inexplicada, mas glicemia casual, aumento de 200 mg por decilitro, realizada a qualquer hora do dia, independentemente do horário das refeições. Repare que em cima eu falei a probabilidade de ser diabético. Embaixo, o diagnóstico já da diabetes, tá? A glicemia em jejum passa a ser maior do que 126 ou a glicemia de 2 horas maior do que 200 mg por decilitro. Teste de tolerância à glicose, tá bom? Devem ser confirmados com nova glicemia. Apesar disso, se é feito um novo teste para se confirmar. Quando os níveis glicêmicos de um indivíduo estão acima dos parâmetros considerados normais, mas não estão suficientemente elevados para caracterizar um diagnóstico de diabetes, os indivíduos são classificados como portadores de hiperglicemia intermediária. Quando a glicemia de jejum estiver entre 110 e 125, a classificação será de glicemia de jejum alterada. Quando a glicemia de 2 horas no TTG, 75 gramas, quando ele bebe aquele líquido, estiver entre 140 e 199, a classificação será de tolerância à glicose diminuída. Então, tem uma tolerância à glicose, tem uma glicemia de jejum alterada,
ter uma predisposição a diabetes. Então, vamos mudar o estilo de vida? Complicações. O diabetes pode ser acompanhado de doenças circulatórias, coronariopatia, acidente vascular cerebral e gangrena, muito comum, principalmente. Doenças renais e distúrbios da visão. No diabetes, observa-se uma aceleração no processo de arteriosclerose, deposição de gordura nas artérias. No idoso, o diabetes, em geral, é benigno, evoluindo muito bem, quando o tratamento for bem administrado. Tá? E aí nós temos olhos, rins, nervos, tudo que acontece, as suas complicações. Os vasos sanguíneos com aterosclerose, obstrução das artérias. Os olhos, os pequenos vasos da retina ficam lesados. O rim, as proteínas perdem-se pela urina, o sangue não é filtrado normalmente. Os nervos ficam danificados, porque a glicose é metabolizada normalmente e não é metabolizada normalmente porque é fornecido sangue inadequado. Sistema nervoso, lesão dos nervos, má circulação, deterioração do funcionamento dos glóbulos brancos, metabolização anormal da glicose. Então, nós temos várias complicações, tá bom? Então, olha aqui, ó, pele, sangue e tecido conjuntivo. Então, tem que ter cuidado com tudo isso. Tem que ter uma dieta equilibrada, tem que ter cuidado com a pele, tem que ter cuidado com tudo. Porque, infelizmente, a diabetes, nós temos inúmeros casos de úlcera. E ela piora o pé diabético, né? Muitas pessoas internadas com pé diabético. E nem todo município na atenção básica isso é cuidado e verdadeiramente sanado. Então, problemas permeiam a nossa saúde há décadas e continuamos com os mesmos níveis e só aumentando. Olha lá. Muito comum na clínica médica, muito comum. Tratamento. O objetivo principal é manter os valores do açúcar no sangue dentro dos valores normais, tanto quanto possível. Embora seja difícil manter os valores completamente normais, deve-se tentar que estejam na medida do possível perto da normalidade, para que seja menor a probabilidade de complicações, quer sejam temporárias, quer a longo prazo. O principal problema ao tentar controlar rigorosamente os valores do açúcar do sangue é que se produz uma diminuição não desejada dos mesmos, hipoglicemia. Medicamentos modernos atuam para aumentar a sensibilidade das células à insulina e para retardar a absorção intestinal dos açúcares. Nos casos de controle difícil, deve-se usar a insulina. A dieta rígida deve ser mantida sempre. Ok? Dieta, atividade física, remédios e insulina. Medicamento, nós temos os sulfonilureias, biguanidas e insulinoterapia. Sulfonilureias. Essas são as primeiras pílulas criadas para tratar o diabetes. Essas drogas funcionam estimulando o pâncreas a produzir insulina. Estão contraindicadas no diabetes tipo 1. Nós temos a glimepirida, a glipizida, tá ok? Olha aqui a última, ó, gliburida. Muito utilizada, tá? Biguanidas. Esse tipo de droga reduz a quantidade de glicose produzida pelo fígado. Esse é um medicamento valioso para controlar o nível de glicose entre as refeições, tá? Ela é contraindicada nos casos de diabetes tipo 1 e na insuficiência renal. Mas um exemplo das biguanidas é a metformina, muito usada pelos outros errado para emagrecer, sem necessidade. Olhos, corpos cetônicos. Insulina. Diabetes tipo 1, a pessoa depende da insulina, já que precisa de insulina para sobreviver. E na tipo 2, injeta a insulina para completar a insulina produzida pelo pâncreas. A insulina encontra-se disponível em 3 formas básicas, cuja ação difere quanto à velocidade e duração. Insulina de ação rápida, que é regular. Insulina de ação intermediária, NPH. E insulina de ação prolongada, ultralenta.
E quando o médico faz uma mudança dessas insulinas, até o corpo se adequar, nós temos uns picos aí de hipoglicemia, tá bom? Prevenção. O controle do diabetes está à dependência de importantes mudanças de hábitos alimentares. Atividade física, principalmente, é muito importante seguir à risca a orientação médica. Dietas. É um plano alimentar saudável, fundamental no tratamento de diabetes mellitus. O primeiro passo é realizar uma avaliação nutricional detalhada, incluindo a determinação de índice de massa corpórea, IMC. Atividade física, claro, muito importante. Um auxílio no tratamento de diabetes e da diminuição das complicações associadas é o exercício físico, que contribui com uma melhor qualidade de vida ao diabético. Antes de iniciar um programa de exercícios físicos, indivíduos diabéticos devem passar por uma avaliação médica detalhada, com métodos diagnósticos adequados. Inicialmente traçado uma história clínica e é realizado um exame físico. Lembra de todo aquele comprometimento, aterosclerose, gordura, tudo direitinho? Por isso que tem que se começar a atividade física? Sim, mas tem que fazer acompanhado de exames, claro, sempre. E claro que você vai ter que manter uma atividade física. Você não, porque o povo quer começar já pegando peso, já correndo, já fazendo maratona. Eu não entendo. Uma pessoa que começa a correr hoje vai fazer maratona. Uma pessoa que começa a fazer pedal hoje já vai fazer competição. Não tem lógica. Por isso, desgastes do nosso corpo. Cuidados na aplicação de insulina. Locais para aplicação de insulina: região do deltoide, região glútea, face anterior e externa da coxa, parede abdominal e periumbilical. Ok? Variar de local de aplicação, por favor. Registrar os locais e utilizar todos os possíveis. Fazer rodízio. Numa mesma área, use aproximadamente uma distância de 2 a 3 centímetros. Cuidados com a pele. Evitar infecções, evitar fricção vigorosa, usar loções hidratantes na pele, evitar queimaduras, ferimentos e frio excessivo, tratar ferimentos asepticamente, imediatamente. Atenção especial quanto à higiene pessoal, tomar muito cuidado, tá bom? Prurido, sentir coceira, qualquer coisa, vamos ao médico. Cuidados com a higiene oral, avaliar diariamente a mucosa oral, instruir o paciente a relatar queimação oral, dor, áreas de rubor, lesões abertas nos lábios, dor ao deglutir, realizar a higiene oral após as refeições, visitar o dentista regularmente, usar escovas de cerdas macias, evitar e tratar rapidamente as cáries, aplicar lubrificante labial, evitar álcool e fumo. Cuidados com os pés, observar os pés, lavar diariamente, enxugar cuidadosamente entre os dedos, cortar e limpar as unhas, usar sapatos macios e não andar descalço, estimular a circulação com massagem. Outros cuidados: fornecer instruções por escrito sobre o cuidado com os pés e programas de exercício e alimentação, auxiliar a adesão ao tratamento medicamentoso, encorajar a realização de dietas saudáveis e encorajar a participação nos programas de exercícios planejados, tá? Esses são alguns cuidados. Para que isso? Porque às vezes nós, profissionais de saúde, somos os últimos a se cuidar. Então, querem ter qualidade de vida. Porque o que nós temos na saúde são profissionais que, quando param de trabalhar, têm uma sobrevida mínima. Então, fez um desgaste muito grande do corpo, deu 300 plantões. E aí, depois que para de trabalhar, é muito triste o que acontece com a área de saúde. Para cuidar bem, temos que nos cuidar primeiro, tá bom? Bons estudos.